Seminário Interdisciplinar 7º, Centro Universitário INTA, Polo Alenquer, curso de licenciatura plena em Pedagogia. Sociedade de Risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia de Ulrich Beck. Pandemia, a sociedade de risco hoje. A equipe é composta por 3 acadêmicos do 7º período do curso de Pedagogia: acadêmica Cleuma Picanso, acadêmica Eriane Carvalho, acadêmico Mário Magalhães, filósofo alemão Ulrich Beck, autor da teoria Sociedade de Risco. A sociedade de risco hoje, de Ulrich Beck. O que é a sociedade de risco? Sociedade de risco é um termo usado para descrever a maneira pela qual a sociedade moderna se organiza em resposta ao risco. O termo foi criado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986, onde coloca as origens e as consequências da degradação ambiental no centro da sociedade moderna. Na obra Sociedade de Risco se discute os aspectos de uma sociedade que produz riscos e ameaças sobre as bases naturais da vida, como as divisões entre natureza, cultura e sociedade na virada do século XX para o século XXI. Por exemplo, a crise ambiental, marcada naquele momento pelo desastre de Chernobyl, a queda do Muro de Berlim, a demolição do socialismo real, assim como a erosão da família nuclear, dos papéis tradicionais do gênero, os avanços tecnológicos e o desdobramento da construção de uma nova forma de organização social. Ao longo da teoria, Beck demonstra como elementos que eram tidos como eixos centrais na sociedade moderna industrial foram sendo substituídos por outros. Na sociedade de risco, Beck defende que houve uma ruptura dentro da modernidade que afastou da sociedade industrial clássica e fez surgir algo diferente, a sociedade de risco. Nesta fase de desenvolvimento da sociedade moderna, os riscos sociais, políticos, econômicos e industriais tomam proporções cada vez maiores, escapando da alçada das instituições de controle e proteção da sociedade industrial, aonde os problemas da sociedade industrial de risco foram gerados pelo próprio avanço técnico-econômico. Os riscos funcionam a partir daquilo que Beck chama de efeito bumerangue. Os riscos geram situações de perigo social que afetam as diversas camadas da sociedade de forma diferenciada, havendo uma tendência em prejudicar os menos poderosos. Contudo, os riscos afetam também aqueles que produzem ou se beneficiam destes riscos. Até certo momento da humanidade, os principais riscos eram de ordem natural, como ciclone, enchente, tornados e entre outros. Agora, são as ações humanas que acabam colocando em risco a nossa própria existência. Exemplo maior da atualidade é a pandemia do Covid-19 que se instalou em todo o planeta. Se a obra Sociedade de Risco fosse escrita hoje, Ulrich Beck teria catástrofes a mais e indagações a menos quanto às possíveis consequências da distribuição dos riscos em proporções globais. A época que Beck escrevia o prefácio de sua obra era a partir das preocupações com o risco da produção industrial na sociedade pós-moderna. Foi uma espécie de prenúncio às consequências no desastre nuclear de Chernobyl, pouco depois da publicação do livro. O desastre foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986 no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. Hoje, a pandemia causada pela Covid-19 nos apresenta uma nova fase dos desastres e da desconstrução da categoria do outro no que se refere às fronteiras do perigo e ao impacto social e político de uma crise global. Isso nos faz pensar que Beck é ainda mais pertinente em nossos dias do que nos dele. Com a pandemia instaurada pela Covid-19, o risco abstrato retratado pelo sociólogo alemão se tornou um exemplo de ameaça concreta para o mundo.
A constatação de Beck encontraria alicerce hoje nas principais causas do surgimento de doenças zoonóticas, a destruição de florestas e outros ecossistemas naturais para a expansão de centros urbanos, terras agrícolas e produção industrial. Para prevenir a propagação do vírus, a pandemia modificou a organização social, cultural, política e econômica por meio de restrições ou proibições impostas pelos governos. Na China, a liberdade de locomoção foi condicionada à comprovação do estado de saúde. No Brasil, as privacidades dos dados pessoais foi mitigada para que o governo pudesse rastrear o contato dos indivíduos, assim como houve a suspensão de aulas em escolas e universidades. Um traço marcante da sociedade de risco de Ulrich Beck é a ideia de que o estado de emergência, que legitima a adoção de medidas restritivas governamentais, pode se tornar a regra geral. Nesse aspecto, em uma sociedade de desastre existe a possibilidade de uma nova organização de poder e responsabilidades públicas a partir do rearranjo dos princípios democráticos fundamentais. Essa nova configuração é impulsionada pela gestão do risco, o que abrange uma margem ao autoritarismo. A produção de risco ainda prevalece sobre a produção de riquezas, colocando em risco cada civilização, o que culmina com uma sociedade mais moderna e globalizada, a partir da gestão do risco e da incerteza. A compreensão dos riscos futuros gerados pelas práticas atuais de controle da Covid-19, que possa oferecer um caminho promissor, é importante para o enfrentamento de novos desastres. Quase 35 anos depois, permanece irretocável a afirmação exposta pelo sociólogo de que os sistemas jurídicos não dão conta das situações de fato. Após a explanação do conceito sobre a teoria sociedade de risco de Ulrich Beck e sua estrutura diante da sociedade moderna, e um dos pontos que se configura dentro de sua obra, A Pandemia do Covid-19, o segmento será a abordagem de dois pontos mais importantes para a sociedade afetada pelo coronavírus: a área da educação e saúde diante da catástrofe instalada no mundo. Impactos do coronavírus na área da saúde. A pandemia ocorrida em 2020 desencadeou um período de incerteza e enorme desafio no sistema de saúde econômico e social. Os impactos do coronavírus afetou praticamente o mundo todo, com efeitos gravíssimos em todos os países, inclusive o Brasil. As aplicações derivadas por esse desafio global são evidentes em todos os lugares, mas as consequências ao longo do prazo da pandemia no sistema de saúde são difíceis de imaginar. Os primeiros casos confirmados do novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, no final de 2019. Depois disso, o Covid-19 se espalhou com rapidez por mais de 200 países. Com isso, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia em março de 2020. A OMS definiu o surto da doença como emergência de saúde pública de importância internacional e uma série de medidas foi lançada para conter o vírus, por exemplo, a aplicação da quarentena e proibição de viagens nacionais e internacionais, interrupção das atividades de trabalho e lazer. As áreas são diretamente afetadas pela interrupção das atividades e reflexos gigantescos na sociedade. Isso acontece pela enorme desigualdade do país, já que os mais necessitados são os mais afetados nessa situação. Assim, da inevitável recessão, a desorganização administrativa pede recuperação devido aos impactos do coronavírus. As operadoras de saúde no segmento da saúde suplementar, mais de 80% dos planos de saúde são empresariais. Quanto maior a taxa de pessoas com planos empresariais, a saúde suplementar deve vivenciar longo período com maior nível de inadimplência, além da redução do número de usuários e da receita. O SUS, por sua vez, é o segmento de saúde pública e cronicamente subfinanciado pelo governo federal e deverá sofrer os impactos do coronavírus a partir de dois fenômenos:
dificuldade de acesso a recurso determinado pelas restrições orçamentárias que o governo federal impôs, necessidade de acolher um número maior de usuários que migraram da saúde suplementar e com menos recursos terá mais pessoas para atender. Os hospitais passam por um período especialmente difícil e sofrem o impacto do coronavírus com taxa de ocupação, necessidade de contratar mais profissionais e gerenciar recursos críticos como leitos de UTIs, equipamentos de proteção individual e insumos, entre outros. Muitos médicos e demais profissionais de saúde têm sua renda principalmente derivada da sua atuação na atenção primária como profissionais autônomos. Aqui estão incluídos atendimentos em ambulatórios, consultórios e clínicas. Esses profissionais sofrem o impacto do coronavírus no quesito financeiro, com perda de investimento realizado devido ao cancelamento de consultas e procedimentos, estão sujeitos ao risco direto ao novo coronavírus. O componente mais sensível desse ecossistema é o paciente. O impacto do coronavírus é, portanto, o medo que se instalou entre a população. Isso faz com que muitos pacientes com doenças crônicas suspendam o controle regular da doença e evite comparecer aos ambulatórios com temor de se expor ao vírus. Esse fenômeno está levando ao aumento da mobilidade e da mortalidade. Estamos vivendo um momento sem precedente na história recente da humanidade. Nenhum de nós viveu algo parecido. Quarentena no mundo inteiro, governo tendo que escolher quem viver e quem morrer, mercado se desfazendo em dias. Os impactos dessa crise ainda vão durar meses e anos, mas mesmo com a Covid-19 instalado na sociedade, podemos ver algo que iremos tirar de aprendizagem e vivenciar novas invenções tecnológicas, ou seja, teremos um mundo mais conectado. A transformação digital é algo que todas as empresas buscam, mas como nem sempre a prioridade acaba sendo um processo lento para muitas delas. O que vemos nos últimos meses é uma necessidade instantânea de boa parte das empresas a se adequarem ao trabalho e processo remoto. De uma hora para outra, milhares de novos problemas surgiram nas organizações. No entanto, aquelas que estão desenvolvendo inovações irão se manter ativas e possivelmente mais fortes. É claro que a crise do coronavírus é algo terrível do ponto de vista médico, financeiro e social, porém até dos piores. Problema é possível enxergar pontos positivos que iremos levar para a vida, principalmente na área da saúde. Os impactos do Covid-19 na área da educação. O impacto mundialmente provocado pela pandemia causada pelo novo coronavírus foi expressivo na área de educação. Metade da população estudantil mundial está afastada das escolas e universidades, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Esse número corresponde a mais de 850 milhões de crianças e jovens com os estudos interrompidos, em mais de 100 países, segundo a organização. A escala e a velocidade do fechamento das instituições de ensino são um desafio sem precedentes na educação, o que faz com que as escolas e universidades do mundo inteiro buscassem soluções de educação à distância para ajudar com a pandemia de coronavírus. Cada escola ou centro de ensino precisou criar sua própria maneira de continuar transmitindo conhecimento. Algumas escolas optaram por aulas online. Envolve vídeos aulas em tempo real, gravação de vídeos, aplicação da programação educativa em canais de televisão e rádio. Outras realizam apenas encontros semanais. Algumas enviam material de estudo para os alunos por e-mail e depois realizam um plantão de dúvidas. Para a educação básica, o desafio é maior, já que nem todas as escolas estão preparadas e é preciso introduzir e se adaptar às novas tecnologias em pouco tempo. Além disso, as crianças e adolescentes precisam desenvolver autonomia para estudar por conta própria,
sem a presença do professor. O ensino remoto deste tempo pandêmico aproximou família e escola ao terem que acompanhar mais de perto a rotina de estudo dos filhos. Pais e mães receberam as necessidades de estarem mais próximos e inteirados do material didático, das metodologias adotadas e dos professores. Mas, por outro lado, aumentou a evasão, realçou as desigualdades sociais e as barreiras de acessibilidade digital intensificou a reflexão sobre as novas maneiras de ensinar, à medida em que evidenciou disparidades estruturais entre os sistemas públicos e privados expostos à urgência da equidade na educação, ao passo em que confirmou a essencialidade do professor no processo aprendizagem. O distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais impuseram um momento de reflexão para toda a comunidade escolar. Com a paralisação forçada, educadores, pesquisadores e gestores da área da educação estão buscando meios de renovar o ensino. É a oportunidade de ressignificar a educação e de pensar em maneiras mais efetivas de desenvolver novas competências nas crianças e nos jovens, as chamadas habilidades do futuro. As tecnologias educacionais, além de possibilitar a continuidade das atividades letivas em situações emergenciais, personalizam o aprendizado, melhoram a retenção de informações e aumentam o engajamento, dinamizam a rotina de alunos e professores da mesma forma em que estimula no senso de colaboração, criatividade e alfabetização digital. Tornam escolas em centros de inovação. Os principais benefícios do uso da tecnologia são despertar o maior interesse e prender a atenção dos alunos, inserir os jovens a debate social e contribuir para a formação do senso crítico. Trabalha a responsabilidade na utilização da internet e dos recursos digitais. Permite traçar um plano de ensino adequado à perspectiva de nova realidade e o estímulo ao desenvolvimento de novas habilidades, principalmente da autonomia dos alunos, colocando-os como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Esse autoconhecimento não traz benefícios unicamente para os estudantes, mas para todos em tudo que os cercam. De maneira geral, a autonomia e o protagonismo reforçam o compromisso das escolas com a formação integral dos estudantes, promovem o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica e a preparação do estudante para o futuro. Assim, nesse moderno processo educacional, o estudante tem muito mais liberdade e flexibilidade de adequar os estudos ao seu perfil de aprendizado, enquanto o professor atua muito mais como um mediador entre os conteúdos, as tecnologias e os alunos.